Alô, amigos, boa tarde. Estamos juntos mais uma vez no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Também vamos ao ar pela AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br e à sua disposição, WhatsApp 974012235 e um telefone à sua disposição aqui no estúdio da Rádio Trianon também, 3289-3580. Nesta edição, a advogada previdenciária, doutora Marta Geller. Prazer tê-la aqui, doutora Geller. Prazer é meu, agradeço a participação num momento tão importante aí para a nossa Previdência. Também conosco, o advogado doutor Marcelo Crespo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui de volta com vocês. Também o desembargador já aposentado, doutor Laércio Laurelli. Prazer ter aqui, doutor Laércio. Prazer é todo meu, viu, Zé Copé? É uma grande satisfação vir aqui no seu programa, um programa que, afinal de contas, a gente fica bastante à vontade, para falar à vontade também. E o que é o Grupo de Apoio à Justiça? Então, o Grupo de Apoio à Justiça, ele iniciou-se aproximadamente há 7 anos. Eu fui um dos fundadores, eu e o desembargador Gilberto Parte de Freitas. Então, qual era o objetivo? O nosso objetivo é fazer alguma coisa no sentido de minimizar, não é? Eu vou até aplicar um termo violento, a truculência da morosidade do Tribunal de Justiça. Então a gente obteve sucesso. Aliás, ainda o grupo está em franca atividade. Olha, a notícia de hoje, sem dúvida alguma, está no mundo inteiro. É o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Michel Temer já é o presidente, mas tem um fato novo nessa história toda. Dilma teve o processo de impeachment, ela foi afastada, Michel Temer assumiu, já viajou para a China e hoje de manhã os advogados da presidente Dilma Rousseff ingressaram no Supremo com um pedido para que se anule o processo de ontem, para que se anule o julgamento de ontem. Esse é mais recente do que o próprio afastamento dela. Doutor Marcelo, doutor Laércio, doutora Marta. Pois não. Ela quer agora que anule o julgamento. Todos vocês, Marcelo. Bom, é muito triste a gente precisar já está superado o impeachment dela, comentar essas questões do impeachment, né? Nós temos uma democracia recente aí, já 2 situações de impeachment em pouco tempo. O que eu tenho a dizer no momento, para a gente começar o nosso bate-papo, é que a situação do Senado ter dividido a votação, que o ministro Lewandowski ter permitido essa divisão na votação, me parece que foi uma violação franca ao dispositivo da Constituição Federal. E então, à parte os comentários a respeito de se a votação, o julgamento é um golpe ou não é um golpe, mas eu estou dizendo procedimentalmente e regimentalmente, pensando-se na Constituição comparado ao regimento do Senado Federal, me parece que deram uma prevalência ao regimento interno do Senado Federal, o que no meu entender é um absurdo a Constituição ficar de lado. Mas ela já vem sendo vilipendiada há muito tempo. Então, o regimento interno superou a Constituição. Sim, foi esse o entendimento do ministro Lewandowski. Posso acrescentar? Você já imaginou que os deputados criaram uma jurisprudência para eles? Sem dúvida, mas eu não tenho dúvida de que isso foi muito bem costurado e amarrado por trás. Isso não é nenhuma coincidência, não é algo feito de uma hora para outra. Eu acompanho naturalmente a dicção do meu querido amigo doutor Marcelo Crespo, e eu fico muito triste. Porque eu sou magistrado aposentado, mas eu sou regrado pelo artigo 59 do nosso regimento interno, que me dá toda a autoridade, naturalmente, de falar aquilo que eu penso, principalmente porque estou aposentado. Se estivesse na ativa, não poderia falar. Mas eu tenho a dizer o seguinte, Marcelo, doutora Marta, que tudo que aconteceu ontem foi uma mentira.
A mentira que, afinal de contas, está prejudicando muito mais o nosso povo, a sustentação, sustentação da moral, da dignidade, e de outros, naturalmente, adjetivos que nós podemos colocar, como as virtudes também. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que essa tática, eu vou colocar aí como tática, isso é uma tática, porque não queira você fazer parte de uma hegemonia cultural comunista e levar isto avante. Eu sou obrigado a interrompê-lo antes que o senhor... Por que é uma mentira? Tá bom, eu vou dizer para você porque é uma mentira. A mentira eu vou inclusive entrar na sequência do nobre advogado Marcelo, pelo fato de que não foi obedecida a lei. Lá estava o presidente do Supremo Tribunal Federal deste Brasil. Para se chegar ao Supremo Tribunal Federal, que é uma honra, uma garantia da honra, você ser um dos magistrados para compor o maior tribunal do Brasil, no sentido de honra, de dignidade, não é? Eu fico bastante entristecido. Eu não quero acreditar, não vou acreditar, mas na minha visão, o nobre presidente do Supremo Tribunal Federal, o engano dele foi sedimentado na interpretação da lei. Ora, a lei é muito clara. Nós temos o artigo 52 da Constituição Federal, que é bastante claro nesse sentido. O que é que ele fala? Até eu trouxe aqui para a gente poder, naturalmente, falar à vontade. A sentença que decidiu a condenação de Dilma Rousseff foi um mau exemplo ao país. Isso digo eu. Eu disse, ao se proceder à norma, ao se preterir a norma constitucional da perda do cargo com a inabilitação por 8 anos. Isto significa o quê? Significa que é o artigo 52, parágrafo único da Constituição. Há também um outro artigo, vamos supor, 8 anos é muito para ela. Então o que ele deveria fazer, na minha visão? Bom, eu tenho agora a vantagem da Lei 1079/50, que me dá autorização para solicitar ao Congresso, se eles querem uma pena maior ou menor, mas eu devo advertir o seguinte, que o artigo 68, parágrafo único da Lei 1079/50, ela me diz o seguinte, que a pena de inabilitação é significativa no total de 5 anos, não pode exceder, mas se vocês quiserem exceder, estamos aqui, mas ele deveria sim, aqueles que estão nos ouvindo, porque é obrigação do magistrado respeitar a lei. Ele tem que respeitar a lei. Mas será mesmo? É aí que tá. Será que a pena não era muito pesada, né? Pesada? Eu acho, assim, é o meu ponto de vista, né? Eu acho que eu tenho o direito de me manifestar. Claro. Eu sou minoria, mas eu vou colocar aqui a minha posição. Não, eu acho o seguinte, eu acho que do ponto de vista técnico, no meu ponto de vista, não houve motivo para ela ser impeachmentada. Eu entendo assim. Sim. Agora, é evidente, já que ela foi julgada e foi submetida ao que a nossa Constituição prevê nesse caso, eu também acho que a pena de perda é lógico, uma coisa seria logicamente aplicada, né? Do ponto de vista lógico, ela é consequência e como você mesmo interpretou, doutor, seria obrigatório ali você fixar, nem que fosse em algum ano, mas deveria ter sido aplicada. Não foi isso que vocês... E você entende ainda que nem poderia, que quem teria que ter aplicado... Não poderia cindir. Não poderia cindir dessa forma. Não, ele não poderia cindir, mas se o fez, deveria então colocar em votação. Olha, vocês querem uma pena superior a 5 anos? Porque de 5 anos... deveria ser imposta. Sim, pelo menos 5 anos ela deveria ter recebido essa pena de se tornar mas eu acho que a pena maior aí é a dos brasileiros e principalmente da camada mais pobre da população que vai pagar o pato. Porque a solução que foi dada como a grande solução, quer dizer, a pedalada aí foi do governo todo, né, como um todo. O vice também estava junto. O Tribunal de Contas, a princípio, falou que não tinha nada de tão errado nisso, porque os outros governos iam fazendo. O D. João
quando esteve aqui, a nossa primeira Constituição do Império, ela dá benefícios e distribui dinheiro de uma forma que a gente vem de lá do Império para cá. O grande problema com relação a essa situação, desculpa até interromper, é porque assim, a gente já tinha uma situação muito tormentosa a respeito do impeachment, se havia justa causa, vamos colocar assim ou não, e essa é uma questão que, embora haja muitas divergências, eu acho até que é um assunto que cabe sim 2 posicionamentos, mas a questão fica muito clara na medida em que você vota o impeachment da presidente e em seguida os mesmos votantes entendem que ela não deve receber a punição. No meu entender, isso fica claro que, no final das contas, o que se queria ali não era julgar um impeachment por um crime de responsabilidade. Se tornou puramente uma questão política. E isso parece que deslegitimou a decisão do próprio julgamento do Senado, o que fez com que o ex-ministro e ex-advogado-geral da União, o Eduardo Cardoso, que fez um trabalho brilhante, inclusive na defesa da presidente. Um excelente advogado, fez um trabalho brilhante, fez com que eles entrassem com essa medida hoje no Supremo Tribunal Federal, porque, de fato, é uma incoerência absurda. Mas, doutor Marcelo, o senhor cita um aspecto que eu acho interessante em toda essa discussão. Todos os senhores aqui, a doutora Marta Geller, doutor Marcelo, doutor Laércio Laurélio, os senhores são operadores do direito. Então, vocês observam. Eu sou jornalista, então eu vejo o lado político, é um julgamento político. Então houve um embate entre os 2 poderes, perdeu o poder executivo. E eu imagino que isso seja um julgamento político, não dentro do direito rígido, tudo mais. Foi um embate com argumentos políticos. Sim, e com uma intenção evidente, que é enterrar a Lava Jato. Espera um pouquinho, gente. Mas essa parte não chegou. Não, espera um pouquinho. Chegará. Espera um pouquinho, já que você disse que é político, sim. Então nós temos aí alguns políticos, não é, que estão sob a tensão da Lava Jato. Sim, e alguns políticos que estão preocupados que poderão ser presos a qualquer momento. Então quer dizer que este negócio, entre aspas, que foi feito ontem, eu digo negócio porque... é uma negociata, é um negócio. Uma negociata infeliz para o povo brasileiro. Lamentável, porque não é só o povo, é lá fora. E o Temer, eu vou até fazer uma pausa naquilo que a gente está conversando para dizer só o seguinte: meu Deus do céu, nós temos um governo novo, um governo que é sério, aparência séria, então ele está com boa proposta, vamos apoiá-lo. Ao invés disso, não, o povo sai às ruas, obviamente que monitorado por outras facções, não é? E ele sai à rua para quebrar a Avenida Paulista, gente, para fazer tumulto, para dizer fora Temer. O que é isto, meu Deus do céu? Isto é uma bagunça, uma anarquia que vem lá de 1844, naquele nosso grande filósofo, Karl Marx. Bom, a quebradeira não se justifica, mas que o povo tem direito de sair na rua e protestar, enfim, e contestar, inclusive, o governo, Marcelo. Porque... Marcelo, eu não falei isto. Eu não quero que um povo seja carneirinho, mas eu quero o seguinte, meu Deus do céu, vamos respeitar esse homem que está na presidência da República agora, mas pelo menos para ele endireitar este país, que esse país está totalmente Mas essa que é a questão, o pessoal está questionando, porque a visão me parece, Dr. Laércio, que ela é um pouco mais ampla do que isso, porque não é só a questão de depositar confiança num novo governo, porque eu quero, como acho que todos nós aqui queremos, que o país vá para frente, todo mundo quer que o país melhore, acho que não tem ninguém que quer que o país piore, não é? A questão é como isso se deu e quais os interesses que estão por trás, porque no final das contas, inclusive por imagens que a gente acompanhou no julgamento, no final das contas está todo mundo junto de alguma forma ali. Até fazendo piadinha, contando. Todo mundo próximo. Tá todo mundo próximo. Deixa eu aproveitar só a doutora Maria Gabriela Mansur, que é promotora de justiça, integrante do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Uma boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Nós já estamos avançados aqui, porque sabendo, a notícia não é mais o impeachment da presidente. Exatamente. É o pedido
que se anule o julgamento de ontem. Sim, então, sim. essa a nossa discussão, doutor Laércio. Não, eu estou até feliz que tem aqui a doutora Maria Gabriela, porque ela pertence ao Ministério Público, ela é uma excelente promotora de justiça, não é? E ela vai até me ajudar ou favorecer aqui a minha tese, ou então contrariá-la, mas tenho certeza que se contrariar vai ser de uma boa produção. Repetir o que já disse ao doutor Marcelo. Aí entra no aspecto de um julgamento político, onde quando se desmembrou os itens da sentença, né, declarado o impeachment e a inelegibilidade por 8 anos, dividiram para criar uma jurisprudência. Beneficia a quem? Beneficia a todos aqueles que estão já com os pés na tornozeleira, perdão. Esses que são beneficiados. Mas está certo isso, meu Deus do céu? Então nós vamos beneficiar o Cunha, porque o Cunha, ele ajudou ao Temer, ajudou a outras pessoas e lá. É isto que nós vamos fazer? O Cunha e tantos outros, né? Porque o foco acaba sendo o Cunha, mas tem muita gente lá que... Eu só falei no Cunha. Doutora Maria Gabriela, é exatamente isso. Agora é o pedido da presidente afastada, ou ex-presidente, né? Para que se anule o julgamento. Vamos aguardar aí a posição das pessoas. Eu, como membro do Ministério Público, atualmente ainda não tenho uma posição, não estou falando em nome do Ministério Público, a minha posição pessoal, acho que ninguém tem, acho que a gente tem que estudar mais, ver quais são os fundamentos para poder tomar uma posição. Os fatos são muito rápidos. Sim, rápidos, recentes. Nós chegamos aqui no estúdio com a análise do impeachment da presidente. E a hora que entramos no estúdio, eu disse, já mudou. Ela quer que se anule. Sim, o julgamento. A rapidez desse... É diferente do... Sim, é que... Vocês estão habituados a analisar tudo. Eu, como jornalista, eu já tenho a notícia do momento. E assim, as pessoas estão divididas entre a derrubada aí da democracia ou o impeachment que foi levado a efeito. Então, primeiro a gente precisa analisar esse aspecto da democracia em si, da posição, e eu vi o colega falando, também o direito de manifestação, é o direito livre das pessoas se colocarem contra o impeachment ou a favor, e isso é a liberdade de expressão das pessoas. Mas não com violência, né? Não, eu queria até acrescentar... A gente não pode usar a liberdade, nenhum tipo de liberdade para cometer outros crimes. Isso é uma coisa que eu sempre falo, inclusive no combate à violência contra a mulher, que é aí o tema que eu me dedico na minha função institucional. Muito bem. A OAB, a Comissão de Ética da OAB, o Dr. Cid Vieira, disponibiliza advogados de plantão, as pessoas são voluntárias nesses dias, quando há manifestação e pessoas que são presas em função do direito de manifestação, às vezes se excederam, às vezes não se excederam, mas se viram em situações de conflito e acabaram presas, elas têm direito ao advogado, pode solicitar, que a OAB está disponibilizando e vão ter esse direito de defesa. Eu tenho muito respeito pelo Cid Vieira, meu amigo, foi muito amigo do pai dele, foi meu colega no Tribunal de Justiça, mas ocorre o seguinte, eu tenho a impressão que essas prisões estão sendo feitas, não em função do direito de expressão, mas sim da violência e dos danos causados. Mas a OAB tem que garantir o direito de manifestação e a democracia. Mas então, não garantir os direitos, não garantir tem que apurar, o direito, entre aspas, da violência. Sim, eu não estou dizendo que a pessoa que quebrou, mas às vezes você não quebrou. Agora mesmo estava passando aqui, a gente estava aqui aguardando para entrar no estúdio, e apareceu lá um advogado que foi buscar um filho e apanhou no meio da rua. Quer dizer, essa pessoa também precisa de um advogado. De qualquer forma, havendo quebradeiro ou não, a presença do advogado para acompanhar, a prisão. Lógico. Mas o que me parece é que, mais do que nunca, os debates estão muito inflamados por questões ideológicas. Eu fiz uma constatação ontem, publiquei até no Facebook, dizendo o seguinte: quantos professores, eu sou professor desde 2005,
para graduação e pós-graduação. Quantos professores, inclusive colegas que a gente acaba vendo, que estão se manifestando de forma injuriosa e difamatória nas redes sociais a partir de questões políticas e jurídicas. Então, assim, se nós que aplicamos o direito estamos perdendo a linha, não pode. Isso é gravíssimo, porque esses professores são promotores de justiça, são juízes, desembargadores, defensores públicos, e a gente está, acho que, perdendo, de fato, a racionalidade total. Então, a democracia, se está sendo rasgada ou não, e tudo isso, já está passando para um outro plano. Nós estamos involuindo. O debate está virando uma coisa que cada um vai pegar seu tacape e vai dar na cabeça do outro. Porque posição jurídica, cada um pode ter a sua, você pode entender se teve questões de pedalada ou não, se devia cingir o julgamento ou não, mas injúria, difamação, quebradeira, eu acho que a gente está passando um pouco dos limites. Parafraseando Albert Einstein, disse ele o seguinte, que as próximas guerras serão de pedra, tacape, e martelo e assim por diante. Como toda quinta-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Zilka Fialho, supervisora de marketing. Boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, nem abordei ainda com a doutora Marta Geller, que é uma advogada previdenciária, este assunto, mas especificamente a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo está mantendo uma atenção especial com associados próximos da aposentadoria por intermédio do programa Nova Etapa. Como funciona esse programa, Zilka? Então, Zancopé, por meio de cursos, palestras, filmes e discussões, o Nova Etapa tem a missão de preparar o associado para essa outra fase da vida, que é após a aposentadoria. O projeto objetiva fazer com que o servidor descubra novos caminhos, novos propósitos, enfim, uma nova forma de conduzir a sua vida assim que o tempo na vida ativa de trabalho é concluído. E como são apresentados esses cursos, palestras, afins? Com o intuito de desenvolver atividades que visam a valorização do servidor público como pessoa e como profissional. Os cursos e palestras são promovidos de maneira informativa. Também buscam por ações que possam melhorar a autoestima, proporcionar metas para planos futuros e familiares, esclarecer dúvidas, auxiliar no planejamento pré e pós-aposentadoria, sanar questões sobre saúde e hábitos, sugerir opções de lazer, como viagens e filmes, sempre com o debate do tema no fim da sessão. Esse programa inclui associados de todas as idades? Olha, por ser um programa voltado aos assuntos de aposentadoria, apenas parte dos associados podem participar desse projeto, que são aqueles que estão há 3 anos da aposentadoria e os já aposentados. E como esse programa foi idealizado, Zilka? A ideia foi sugerida pelos associados e o gênero do programa ele é conhecido em repartições públicas e empresas privadas como Programa de Preparação para a Aposentadoria, que é o PPA. Os interessados eles podem saber mais sobre o programa no site da FEPESP, www.afepesp.org.br, ou ligar no nosso 0800 771 7144. Zilka Fialho, grato pela tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde. Gente que Fala vai para o intervalo, retornaremos em instantes. Antes que eu aborde algumas perguntas que já foram enviadas pelo Carlos, pelo Jaime, pelo Fernando, doutora Marta Geller, antes de conversar com a Zilka Fialho sobre este assunto, eu disse que eu perguntaria direto à senhora, os outros participantes, doutora Maria Gabriela Mansur, doutor Marcelo Crespo e doutor Laércio Laurélio, não estão excluídos do assunto, mas é a tua especialidade. Quando se anuncia um novo governo, antes do Michel Temer ser anunciado, a possibilidade dele assumir, antes do afastamento da presidente Dilma, já se falava que haveria necessidade de qualquer medida que fosse previdência, previdência. Sempre a bola da vez, né? Então, desde 98, a Previdência vem sendo modificada, né? Teve a emenda constitucional número 20, em 98, que foi a primeira mudança que acabou com a aposentadoria proporcional. Antigamente, a gente não tem no INSS, vamos deixar claro que não tem idade mínima, como já há para o servidor público, né? De 55 anos para a mulher e 60 para o homem.
Como não tem no INSS, não tem a idade mínima. Então, o que aconteceu? Houve um cochilo do legislador, lá quando houve essa introdução dessa idade mínima na Constituição para os servidores, e aí logo em 99 veio o fator previdenciário para suprir a falta da idade mínima, que é um redutor. E esse redutor leva em conta a idade do segurado, o tempo de contribuição que ele tem na data do requerimento da aposentadoria, porque eles fazem uma estimativa de sobrevida dele e aí fazem uma redução naquela média aritmética que seria o valor do benefício integral. Isso é hipotético. Eu vou pedir minha aposentadoria, aí o agente lá fala, bom, o senhor vai viver até os 75 anos, 80 anos, então, aí ele tem que me dar uma carta, porque se eu morrer amanhã, a minha família tem que receber até o período que eu completaria 80 anos. Não aí o critério muda também, porque aí na pensão, né, a titular, você já não existe mais, então aí o critério de sobrevida é da pensionista. Então, realmente, é uma coisa hipotética. Né? Mesmo porque no Brasil, um país continental como o nosso, você não tem a mesma expectativa de vida do Oiapoque ao Chuí. Você vai ter condições de vida digna diferentes e condições de acesso à justiça, saneamento básico. Tudo isso modifica a expectativa de sobrevida do brasileiro, né? Não é igual. Então, isso também eu critico na questão do fator previdenciário ser igual para todos, não ser regional. Não existir essa regionalização do fator. Mas estamos falando de coisas passadas. Hoje, a ideia do novo presidente tem um estágio seria... aí que a senhora precisa abordar, como é que é, 85... então, a Fórmula 85-95, que foi criada depois para afastar o fator. Quer dizer, a soma da idade com o tempo tem que dar 85 para a mulher, 95 para o homem, até 2017. Depois já muda, 2018 já muda, a fórmula vai ganhando um ano até chegar a 95-100. Né, 95 para a mulher, 100 para o homem. Mas a gente nem sabe se essa fórmula vai continuar em vigor depois que a mudança virar. Por quê? Porque a ideia é introduzir aquilo que a idade mínima mesmo, uma idade mínima, e mudar também para os servidores a idade mínima. Vai ser para todos uma idade mínima, que a previsão, parece, a expectativa é que seja de 63 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Né? Isso é o que já foi anunciado até agora. Então, você não precisa só ter 30 anos de contribuição, mas vai ter que ter também 63 a mulher, 65 anos o homem. E também eles querem acabar com a aposentadoria especial. Algumas pessoas que são sujeitas a agentes insalubres, né? Então a área médica, médicos, dentistas, pessoas que mexem com lubrificantes, enfim, está exposto a algum agente insalubre, aposenta com 25 anos de contribuição, sem ter requisito etário também nenhum. Né? Não tem idade mínima. Então isso também eles querem acabar, não vai ter mais. Pela reproposta, parece que não vai ter mais. E outra coisa que também não vai ter mais é a redução para os professores. Né? Parece, porque temos aí que dialogar com a sociedade. Né? No Brasil até o passado é incerto, né? Sim. E os regimes, a ideia, Zancopé, é que no futuro, né, daqui 15 anos, não haja mais diferença entre regimes próprio e regime geral de previdência, seja um único regime. Então, isso sim, estaríamos caminhando para a isonomia. Né? Porque já estamos vendo que os estados, os municípios estão sobrecarregados, né? Com relação a... Você tem 10% do PIB para pagar 9% ou 10%, uma coisa assim, uma proporção bem de aposentadorias. E assim, não existe nenhum outro país no mundo que não tenha uma idade mínima para aposentadoria. Então eu não sou contra a idade mínima, mas eu acho que isso tem que ser dialogado e mesmo porque você colocar... estabelecido lá atrás. E você colocar uma idade mínima alta, você está tirando vagas de trabalho de pessoas jovens que já não têm emprego. Então você tem que ter um programa de pleno emprego atrelado com essa reforma da Previdência. Porque senão você tem aquela pessoa que não vai largar o seu trabalho, porque ela tem que ficar mais tempo aposentando, não abre o espaço para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Então a reforma trabalhista ela é muito mais importante nesse momento do que a previdenciária. Fazer a reforma previdenciária sem a reforma trabalhista é uma irresponsabilidade com as novas gerações. Esse é o meu ponto de vista. Mas será observado, por exemplo, o direito adquirido? Isso é cláusula pétrea da Constituição. Sim. Espero que sim, não é? A Constituição não está valendo muita coisa hoje em dia. O ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido devem ser respeitados. Nós estamos aqui numa expectativa de novidades, não é? Sim. Ontem eu,
no artigo que eu fiz, eu coloquei com todas as letras, sim, que o meu querido presidente do Supremo Tribunal Federal deu uma rasgadinha na Constituição. Falei isso porque eu tenho que falar. Uma rasura. Não, eu disse rasgadinha. Porque é verdade, nós sabemos que é verdade. Sim, sim. Então, por isso que a segurança seria essa. Sim, foi muito importante lembrar, porque não só o direito adquirido, que são as pessoas que já estão aposentadas, que não podem mexer com elas, não né? pode. Mas as pessoas que têm o ato jurídico perfeito, que elas já incorporaram todo o direito em vigor, elas já preenchem todos os requisitos, só que elas não foram requerer o benefício. Então as pessoas estão perguntando muito isso. Elas não precisam correr para requerer, porque isso elas têm garantido. Isso Minha mãe ficou com receio e requereu a aposentadoria agora. Mas, doutora Marta, antes havia o pé na cova, né? A pessoa sim, o abono de permanência em serviço pé na cova. E recebia depois aquela contribuição que ele fez depois de aposentado. Aqueles que permaneceram nesse sistema, né? Isso era o pecúlio que você está falando. O pé na cova era um abono que a pessoa recebia para continuar trabalhando, mas não era aposentadoria. O pé na cova era um pecúlio, você continuava pagando. Quando você se desvinculava, você ia lá na boca do caixa, recebia as contribuições que você verteu depois de aposentado. Não tem mais. Como diz o Marcelo, até o passado é incerto. A frase não é minha, eu estou repetindo, é autor desconhecido, mas é muito boa. Se aplica ao Brasil. Esse, eu não sei qual é o termo, como é que se identifica isso, mas quem continuou trabalhando e contribuiu, o dinheiro... Temos a desaposentação, né? Que está no Supremo. Está no Supremo aguardando decisão. Que junto com a jabuticaba, a exclusividade do Brasil, né? Sim, porque aposentar-se significa recolher-se aos seus aposentos. Então não é também porque se aposenta sem a idade mínima, também não está certo. Quer dizer, teria que ter uma idade mínima. Não sei se é essa, né? Para todo o Brasil, mas teria que ter. Então, como não tem, a pessoa se aposenta, mas não se recolhe aos seus aposentos. Permanece em atividade, recolhendo, e aí... Foi embora. Algo acrescentado? Não, é interessante isso que você falou, que as pessoas ficam na dúvida do direito adquirido, se elas deveriam ter pleiteado antes, se saem correndo aí para o requerimento, e se elas preencherem os requisitos na época, antes da modificação, elas fazem direito à aposentadoria como era no regimento anterior. É bom sempre lembrar. A senhora disse que tem um compromisso agora, é isso, senhora? Eu tenho audiência. Compromisso diário da Promotoria de Justiça. Eu agradeço e me comprometo mais uma vez a comparecer aqui no programa e parabenizo pela qualidade das discussões. Antes eu queria, por gentileza, fazer uma homenagem, já que esse programa hoje está engalanado. Engalanado. Por quê? Porque ele conseguiu trazer para cá o tripé da justiça. Advocacia, Ministério Público e eu representando o Poder Judiciário, que é muito importante. Sim. Então, por isso, essa é uma homenagem a você. E quero estender a homenagem ao meu querido Antônio Mansur, pai desta linda moça que está aqui, que é do Ministério Público, uma instituição que nós respeitamos muito, porque tenho um profundo respeito por ele e admiração. Deve isto para ele, por favor. É verdadeira, doutora Maria Gabriela Mansur, agradeço a gentileza do nosso participar conosco no Gente que Fala. Eu que agradeço. O próximo tema aí me interessa, da violência sexual no México, que está sendo usada como garantia para confissões de mulheres que estão presas, e é um tema que nós temos que debater, essa violência sexual contra as mulheres encarceradas ou não, com a cultura do estupro, que nós vimos aí recentemente vários casos de estupro coletivo, inclusive no Brasil, que ganharam proporção internacional. Então fica a sugestão para um próximo debate sobre a violência contra as mulheres. Colocaremos na próxima oportunidade. Muito obrigada. Grato. Doutora Marta, doutor Marcelo, Jaime do Jardim Bom Filioli pergunta como é possível que um Senado que tem mais da metade dos integrantes investigados por corrupção possa julgar um presidente. Podem responder? Faz parte, infelizmente, da gente seguir o procedimento constitucional, né? Se nós fôssemos levar a sério, e se a corregedoria, se a comissão de ética
do Senado, da Câmara, fossem órgãos sérios, né? O senhor Eduardo Cunha já não estaria ocupando o cargo de deputado, não é? E outras situações. Então, o Renan não seria presidente. Então, são várias situações que, veja, a população, o que tem para fazer é sair às ruas, se manifestar. Mas nós os colocamos lá, né? Foi bom ele ter falado isso. Nós os colocamos lá, nós elegemos essas pessoas. Então, a gente agora tem essa obrigação conosco e com as próximas gerações. Então, agora, quando formos votar novamente, espero que novos candidatos surjam, pessoas que não tenham esse perfil, né, que a gente está vendo. O que dificulta também o nosso sistema político, isso é muito ruim. Então, assim, tem que ter novos candidatos, mudar. Essa é a ideia. Então, quando você for votar, vote, marque quem você votou. Existe um canal, hoje você consegue cobrar a pessoa, né? Você consegue falar com o seu senador, com o seu deputado, com o seu vereador. A questão é que o sistema hoje, ele impede, por exemplo, a doutora Marta, especialista em previdenciário, certamente uma boa profissional. Eu acredito que não se aventura numa candidatura por causa do sistema. Né? É difícil. Hoje, se a gente é um pouco diferente, porque a eleição acaba sendo direta, não tem a divisão dos votos. Mas veja, o próprio sistema político nosso precisa de uma ampla reforma, e o que eu duvido que vai acontecer, porque eles não vão reformar algo em detrimento deles próprios, mas seria preciso a gente reformar nesse sentido, tornar as campanhas muito mais baratas, né? Essa reforma e a proibição, por exemplo, das empresas poderem fazer doação, isso já ajuda um pouco. Mas eu acredito que uma campanha presidencial que custe 200 milhões declarados... Depois haverá o retorno, né? Pois é uma coisa insuperável uma questão dessa. A gente não pode conviver com isso. Embora a gente possa reclamar para os deputados, para os senadores, a mobilização social, ela precisa não ser sazonal, como foi agora, né? Para fazer o impeachment. E agora? E cadê aquele pessoal lá que estava brigando ainda contra a corrupção? Porque tem um monte de sujeira aí. Vamos sair nas ruas. Por que não? Cadê aquele movimento todo? Né? Então a gente não pode, porque não adianta a gente reclamar de quem está lá se a gente não está fazendo por onde. O que cada um de nós está fazendo? Eu costumo comparar o eleitor com o morador do condomínio que não vai na reunião da Assembleia, não vai na Assembleia. Aí depois reclama que decidiram que vai pintar o prédio, que gastaram tanto. A gente não faz, a gente não tem exercido a nossa cidadania do jeito adequado. E quando exerce, acaba sendo agressivo, usa de violência, faz quebradeira, que não é o caminho. A gente precisa ter mobilização social, pegar boas mentes pensantes, nos reunir e tentar fazer alguma coisa. Ou então, o último que sair apaga a luz. O Carlos de Pinheiros, aliás, não é uma pergunta, é um comentário. Segundo Notícias de Brasília, o grande cérebro para a operação de salvamento de Dilma foi Renan. Eu acho que não deu certo, hein? Salvamento de Dilma, ela foi embora para casa. Não, salvamento. Eu vou dar uma boiazinha para você aí. Não, foi um tsunami aí. Vou pegar uma carona nessa reflexão. Sim. Foi um salvamento, porque ela não houve punição. Doutor Laércio, sim, mandaram ela embora. Ela perdeu salvou o quê? Salvou ela o país. Ela pode se reeleger. Você sabe qual foi o déficit? Você sabe qual foi o déficit de janeiro? Não. 51 bilhões. Esse é outro enfoque. Tá bom, tudo bem. Ela foi incompetente como presidente, sim, como claro. Isso é incontestável. Agora, ele aqui, o Carlos, disse que a manobra para salvar a presidente, ela foi mandada embora. Se ela manteve direito... O único salvo ali foi o PMDB. Se ela manteve os direitos, né, o quê? Ela foi embora. Mas eu acho que ela estava esperando por isso. Lógico, o discurso dela desde o começo já era isso. Por isso. Já era isso, de todos. Mas nós temos que dizer e fomentar esta dicção que é importante, que não houve golpe, não. Não houve golpe porque a lei foi cumprida até ontem, na minha visão. Sim. Até ontem a lei foi cumprida.
perfeitamente cumprida de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. Esse argumento de que não é um bom presidente, então tiramos. Elegemos, não pode ser o árbitro. A economia não está bem, então vamos tirar. É perigoso, abre um precedente ruim para a história do Brasil. Concordo, viu, doutora? Que é um julgamento político. É um julgamento político. Fernando Henrique passou por este processo, que não prosperou, o Lula passou também, não prosperou, graças à habilidade política deles. Ela não teve a competência política que os antecessores tiveram para impedir que prosperasse. Então, por isso é que eu digo desde o começo que é político, não é dentro da... Seria próprio responder aí ao Carlos, né? Sim. Que o sentido é a intenção de significar. O sentido é a intenção de significar. Não é a minha dicção agora, não. Isso aqui foi dito em 1596 a 1560 por René Descartes. Doutor Laércio, olha, o Fernando da Aclimação, aliás, é extensivo também ao doutor Marcelo Crespo e à doutora Marta Keller, porque ele diz... O Fernando diz, doutor Laércio, já está na internet a presença de mais de 30 juristas de renome defendendo a decisão de Lewandowski e um igual número criticando. Tem dos dois lados, né? Mas o Fernando diz, como nós leigos em direito podemos ter uma opinião? Pois não. Doutor Laércio, eu vou tomar a frente aqui um pouquinho. Toma a frente, sim. O que nós estamos discutindo é o seguinte, eu sou professor universitário de pós-graduação. Eu não sei mais o que lecionar para os meus alunos. Não dá mais. Nós estamos vivendo de decisionismos, de decisões casuísticas. Não é possível hoje, quando um cliente me procura, não é possível fazer uma estimativa do que será o processo. Antigamente isso era possível. Poderia dizer, olha, há uma chance aqui, a chance é maior, a chance é menor. Hoje não existe isso. Então, sem querer parecer trágico demais, mas sendo, nós estamos no momento, inclusive do ensino jurídico, das decisões judiciais, das manifestações das instituições, que não nos permite ter uma segurança jurídica. Nós não temos. Pense um pouco atrás, quando Lula foi nomeado ministro e a toda hora vinha uma liminar de algum lugar do país, suspendendo a nomeação, revogando, suspendendo, revogando. Foram 30 liminares imediatamente. Isso é uma insegurança jurídica. Quando alguém deixa de cumprir a lei ou modifica o seu entendimento para atender um interesse ou pessoal ou institucional, está causando um dano gravíssimo. E o Brasil está padecendo disso em todos os lugares. Eu não estou me referindo especialmente ao STF, mas isso acontece em todos os tribunais de alguma forma. Evidentemente não com a participação exclusiva do judiciário, mas é que o judiciário, por ser o responsável da última palavra, acaba causando esse tipo de situação. Então, lamentavelmente, é difícil. O que a gente precisa fazer? Não se deixar levar pelo que dizem. A gente tem que buscar estudar, engrandecer o nosso estudo por nós mesmos. É o que eu sempre busquei fazer durante a faculdade. Você ouvir o que eu estou dizendo, desconfie do que eu estou dizendo. Desconfie do que eu estou dizendo, vá buscar uma outra opinião. Por que eu estou certo? Não, é a minha opinião. Mas quais são os interesses que estão por trás? Sempre há um interesse por trás, que pode ser legítimo ou ilegítimo. A gente precisa estar atento para saber diferenciar isso. Doutor Marcelo, apesar da elegância da sua fala, posso discordar? Claro. Eu vou discordar no seguinte sentido. E eu estou lutando para isso. O Poder Judiciário é confiável. E nós temos que falar mais ainda sobre a confiabilidade do Poder Judiciário. Porque é dele que nós temos a segurança. É lá, por exemplo, o advogado, o que faz o advogado? Magistrados se dirigem à rua para dizer, olha, eu vou defender o seu caso, eu vou te culpabilizar. Não. O judiciário é provocado. Tão provocado pela nobre classe dos advogados, bem como provocado pelo Ministério Público no tocante à área criminal, denúncia, essa coisa toda. Então, veja, nós temos que nos esforçar para dizer ao povo que o judiciário é confiável, sim. Agora, o judiciário não tem culpa
não é, da heterogeneidade da situação. Por exemplo, eu vou ser muito franco, eu não tenho... dizem que eu sou corajoso, mas é que eu não sou corajoso, eu sou real, eu sou uma pessoa que digo aquilo que penso dentro da lei. O que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal? Uma infiltração da hegemonia cultural comunista, de Antônio Gramsci, que você conhece muito bem quem é. Então veja, esta infiltração, quantos nós temos lá? Nós temos lá alguns ministros, lamentavelmente, que têm uma tendência, não é? uma tendência para um monitoramento no sentido de interpretar de uma maneira diferente, interpretar a lei de uma maneira totalmente diferente e equivocada. Quem os colocou lá? Quem os colocou lá? Lula, Dilma, correto? Eu não tenho medo de dizer isso, porque é a verdade. E eles, naturalmente, o que eles fazem? Eles estão manejando uma situação política que resultou nisto. Mas esses ministros também condenaram no mensalão, né? Não importa, isso aqui, isso é doce de coco numa festa. Mas na verdade, o que eu entendo que o Dr. Marcelo Crespo colocou, ele é advogado criminal, então ele está sentindo, a gente tem colegas também, a gente faz a parte do criminal previdenciária. Então o que a gente sente na prática da nossa profissão é que o judiciário está impedindo o nosso exercício da profissão como era antes. Então a gente não tem acesso aos autos, a gente não sabe como eles usam o regimento interno deles mesmos para mudar a forma de julgar. Então isso daí é que está preocupando o profissional. Mas o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele é bastante claro. Se você tem alguma dúvida, você vai à corregedoria, o advogado, se por acaso ocorrer um dissenso na lei de um processo que está sendo julgado, eu também sou da área criminal. A minha advocacia foi criminal. Eu também exerci a minha magistratura na área criminal. Então, veja, eu acho que tem que sim, o advogado tem que se munir da coragem e chegar no Poder Judiciário e dizer, olha, este juiz é venal. Mais do que isso, doutor Laércio, às vezes o advogado sabe da decisão depois que a imprensa já divulgou. É pior ainda. Mas a imprensa é a que julga em primeiro lugar. Pois é. Na verdade, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, eu só quero acrescentar um assunto aqui no finalzinho. O senhor é professor, ainda que seja professor de pós-graduação. Eu sou professor também, viu? Perfeito. Isso eu sei. Professor, mas especificamente aqui, ainda que seja de pós-graduação, em São Paulo, o secretário estadual da Educação, José Renato Nalini, quer liberar celular nas salas de aula na rede estadual para fins pedagógicos, que é um excelente recurso. Bom, veja, eu acho que isso seria uma formalização de algo que já vem acontecendo, porque é impossível controlar a tecnologia dessa forma. E eu vou trazer um exemplo que muitos de vocês podem lembrar. Há uns anos atrás, algumas décadas atrás, existia um pequeno aparelho eletrônico que se chamava Tamagotchi, que era um bichinho virtual, muito antes de virem os smartphones. Você tinha que apertar uns botõezinhos, alimentar o bichinho e fazer, senão ele morria. Isso virou uma febre, porque na época a gente não tinha smartphones, né? Isso virou uma febre, todo mundo comprava, levava para a escola e virou um inferno, porque os professores não conseguiam lecionar. A Câmara Municipal aqui de São Paulo estava com um projeto de lei para proibir o Tamagotchi em sala de aula. Quando foram votar o projeto, já não existia mais Tamagotchi. É tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Então, assim, como utilizar a tecnologia, eu acho que eu sou um entusiasta da tecnologia, eu acho que a gente deve aproveitá-la assim pro melhor, extrair o melhor do ensino. Como fazer isso aqui, evidentemente, eu não me aprofundei, não vi ainda qual é o projeto do Dr. José Renato Nalini, que foi presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, mas eu não sou contra. A questão é,
como isso vai ser manejado na prática. Por exemplo, existem universidades particulares que têm a lousa eletrônica, e ela, inclusive, com acesso à internet e tal. Isso não é possível na rede pública, sim, não é muito caro. Então, mas o celular todo mundo tem. Então, eu acho que talvez um Wi-Fi disponibilizado na escola para as crianças acessarem a internet, fazerem trabalho e pesquisa. Deve ser alguma coisa nesse sentido. É preciso ter uma conscientização e uma educação digital. Não basta liberar a utilização dos equipamentos eletrônicos. Não é? Até a própria rede Wi-Fi, né? Porque existem muitas questões de violência de gênero, né? o chamado revenge porn, ou a pornografia da vingança. Então, quando as imagens tidas ou são divulgadas de um conteúdo íntimo são divulgadas. Então, é preciso não só liberar o equipamento, mas pensar numa educação digital para não permitir que haja uma distorção. Eu sou muito amigo do secretário. Dr. Laércio, eu adoro quando você vê o programa que eu posso caçar a palavra do senhor. Você já pensou nisso, senhor? Nossa, que maravilha, né? Uma vez eu cacei a palavra de um grande advogado de São Paulo, e até hoje, quando nós conversamos, ele é muito gentil comigo, o Dr. Mauro estava na CIP. Não, mas é verdade. Eu cacei a palavra mesmo. Mas ele depois... É uma brincadeira, porque o tempo é mais poderoso que eu. Não vou falar? Não. Não? Não. Mas só quero dizer o seguinte, que o secretário José Renato Nannini é uma das inteligências que nós temos que respeitar, porque com isto ele quis regulamentar para então acabar com as fraudes. Ele, inclusive, implantou a digitalização no Tribunal de Justiça, gente. Ele tem uma cabeça excelente. Eu faço vênia para ele e o cumprimento por essa nova colocação. Dr. Laércio Laurelli, brincadeiras à parte, é maravilhoso tê-lo aqui no nosso debate. Um grande abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Foi uma honra para mim. Marta Geller, muito bom tê-lo aqui. Obrigada, até a próxima oportunidade. Dr. Marcelo Crespo, grato por ter vindo. Eu agradeço o retorno e agradeço os colegas pelo altíssimo nível do debate. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benembené, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.